A história das Assembleias de Deus tem como figuras ou personagens principais dois homens, Gunnar Wingren e Daniel Berg, que já falamos um pouquinho sobre eles. Mas ao lado desses homens, nós encontramos também desenvolvendo um papel extremamente fundamental, importantíssimo na origem, na criação e no estabelecimento das Assembleias de Deus, a figura de muitas mulheres, ou seja, nós encontramos as mulheres já no momento de criação, no momento da origem desta denominação, participando de forma muito ativa, de forma muito real, de forma muito presente e importante. Nós vamos nessa discussão conhecer duas dessas personagens, Frida Wingren, que posteriormente se casou com Gunnar Wingren, e também Celina de Albuquerque. Duas mulheres que simbolicamente estão no marco inicial das Assembleias de Deus no Brasil. Por isso, você observa comigo em nosso slide qual é o nosso objetivo nessa discussão inicial. O objetivo desta aula é conhecer Frida Wingren e Celina de Albuquerque como representações da atuação feminina nas Assembleias de Deus no Brasil. É claro que no início das Assembleias de Deus no Brasil, uma série de outras mulheres fizeram parte deste movimento. Quando você vai à literatura, ao referencial teórico da história das Assembleias de Deus em território brasileiro, você vai observar que a igreja começa com muitas mulheres participando efetivamente da igreja. Mas, do ponto de vista clássico, simbólico, nós temos Frida Wingren e Celina de Albuquerque, as duas personagens principais que simbolizam ou que resumem em suas histórias, em suas biografias, o papel das mulheres no desenvolvimento desta denominação. Para nós compreendermos este assunto, nós dividimos esta aula em 5 momentos, em 5 partes distintas. Em primeiro lugar, você pode acompanhar conosco em nosso slide. Nós estamos propondo uma leitura ou um estudo olhando para a figura de Frida Wingren, um pouquinho da sua história, da sua origem. Num segundo momento, nós nos propomos a falar da sua chegada, ou seja, da chegada da Frida Wingren em terras brasileiras. Num terceiro momento, nós falaremos então de Celina Albuquerque ou Celina Martins de Albuquerque, para posteriormente falarmos do ministério feminino nas Assembleias de Deus no Brasil a partir de 1930, concluindo esta discussão falando sobre o legado de Frida Wingren. Com base então numa reflexão ou numa análise histórica bastante simples, mas muito importante, nós vamos observar na vida dessas duas mulheres um marco inicial clássico da participação das mulheres na origem, na implantação das Assembleias de Deus no Brasil e o papel que elas desenvolveram. Não só o papel que elas desenvolveram, mas o legado que essas mulheres deixaram para as mulheres que são membros das Assembleias de Deus no Brasil até o dia de hoje. Em especial nessa discussão, nós queremos falar também sobre o legado de Frida Wingren. Frida Wingren não só foi membro da denominação, não só participou como esposa de um dos pioneiros, Gunnar Wingren, mas a sua atuação no ministério, na administração, nas conduções das atividades da igreja no seu início, marcaram, sem dúvida nenhuma, a presença das mulheres, a presença feminina, e o legado que Frida Wingren deixou até hoje também será um dos motivos da nossa discussão. O que de fato as mulheres de hoje vivenciam dentro das Assembleias de Deus no Brasil, que receberam de forma direta a influência de Frida Wingren. Qual o papel das mulheres no ministério oficial, ou seja, no ministério propriamente dito das Assembleias de Deus no Brasil? Qual o papel das mulheres na liderança das Assembleias de Deus no Brasil? Será objetivo de nossa discussão neste momento onde estamos olhando para os pioneiros, mas agora em especial o papel desenvolvido pelas mulheres no estabelecimento e no desenvolvimento desta que é a maior denominação pentecostal brasileira. Os pioneiros das Assembleias de Deus
Gunnar Wingren e Daniel Berg nasceram na Suécia. Nós estamos discutindo o papel das mulheres, em especial neste momento falando sobre Frida. Frida também tem o seu nascimento na Suécia. Você vai encontrar na literatura muitos autores que trazem de forma detalhada algumas particularidades do seu nascimento, do seu envolvimento familiar, das suas influências religiosas iniciais. Mas eu quero com você, com base no dicionário do movimento pentecostal, quando o seu autor trata dos 100 acontecimentos marcantes, compartilhar algumas informações da origem da Frida na Suécia. Olhe comigo para este slide, para essas informações que são importantes neste momento. Frida Strandberg nasceu no dia 9 de junho de 1891, na região norte da Suécia. Filha de Jonas Strandberg e Cristina Margareta Sundelin, formou-se em enfermagem na Suécia. Diferente um pouco do que a gente acompanha na biografia de Gunnar Wingren e também de Daniel Berg, que desde cedo os mostram já envolvidos nas atividades eclesiásticas, em especial Gunnar Wingren, desde o seu início já presente nas escolas bíblicas dominicais, posteriormente sucedendo o seu pai na direção dessas escolas. Frida tem uma educação voltada, já preocupada com o seu futuro social e o seu futuro econômico. Você observa na biografia de Frida que ela tem uma formação em enfermagem. Isto nos mostra que a sua formação secular proporcionou ou permitiu, melhor assim dizendo, que este sentimento humanitário presente na formação da Frida facilitasse bastante o seu ingresso e a sua atuação naquilo que era um dos propósitos da igreja, atender à necessidade física, emocional e também espiritual das pessoas que procuravam seguir a Cristo e os seus ensinamentos. Esta formação de Frida Wingren na área da enfermagem é bastante importante no desenvolvimento de sua atividade posterior no trabalho missionário. Olhando ainda no próximo slide, a gente observa outras características que são bastante importantes e que o Isael Araújo mostra aí nos 100 acontecimentos que marcaram a história da denominação no Brasil, que Frida tornou-se membro da Igreja Filadélfia de Estocolmo e foi batizada em águas pelo pastor Levi Petrus no dia 24 de janeiro do ano de 1917. Pouco tempo depois, a história mostra que ela recebeu o batismo com o Espírito Santo. Ingressou posteriormente em um instituto bíblico na cidade de Gotabro, província de Narcre, também na Suécia. Observe que Frida, desde cedo, já figura na história como uma mulher preocupada em estar envolvida com as atividades da igreja, em estar envolvida com os ensinamentos bíblicos, mas também não deixou de caminhar em paralelo com a sua formação em enfermagem, uma preocupação em ajudar o próximo, uma preocupação em estar inserida em uma atividade de ajuda humanitária. Observe que a igreja de Estocolmo, a igreja Filadélfia, que está na capital da Suécia, é a denominação importantíssima no relacionamento com a missão no Brasil. Mesmo Frida não sabendo, não tendo ainda neste momento da sua história a certeza que viria também ao Brasil numa atividade essencialmente missionária, ela já está vinculada e ela já é discipulada ou pastoreada por um pastor chamado Levi Petrus, que você observou comigo nesse slide, que faz parte da história das Assembleias de Deus no Brasil, uma vez que Levi Petrus, pastor da Igreja Filadélfia, na capital da Suécia, na cidade de Estocolmo, terá posteriormente um relacionamento oficial com a missão no Brasil e, claro, um envolvimento direto com Gunnar Wingren, com Daniel Berg e também com a própria Frida. Então, o ambiente da cidade de Estocolmo é o berço do relacionamento formal que posteriormente será
uma base, será assim um marco para os missionários que já estão no Brasil, Gunnar Wingren e Daniel Berg, se reportarem das atividades que estão desenvolvendo nessa nação e receberem um auxílio espiritual, um conselho, uma atuação direta de Levi Petrus e do Ministério Formal da Igreja Filadélfia em Estocolmo, mas também nós vamos analisar nessa história um relacionamento de vínculo financeiro, uma vez que esta igreja, que Frida está fazendo parte nesse momento da história, será, sem dúvida nenhuma, um dos campos que vai ajudar ou auxiliar financeiramente, ou seja, vai auxiliar na manutenção do trabalho missionário que está sendo desenvolvido no Brasil. No próximo slide, você acompanha conosco a seguinte informação, ainda nesta análise histórica do Isael de Araújo, nos 100 acontecimentos que marcaram a história das Assembleias de Deus no Brasil. O jornal sueco tradicional Evangeli Herald, de 31 de maio de 1917, informou que Frida Strandberg estava sendo enviada como missionária para o Brasil pela Igreja Filadélfia de Estocolmo e teria como tarefa principal ser uma bibelkvinna, ou seja, uma ensinadora da Bíblia. Interessante neste momento histórico que a Igreja Filadélfia de Estocolmo já tinha uma preocupação na formação ou na capacitação bíblica e teológica dos seus membros. Frida, uma vez capacitada biblicamente, teologicamente, é enviada de forma oficial ao Brasil para desenvolver uma função muito específica. Seria ensinadora de conteúdo bíblico, ministraria de fato a palavra de Deus, ensinando de forma sistemática os ensinamentos da palavra do Senhor. A vida da Frida é anunciada no Evangeli Herald, um jornal tradicional que dava informações do trabalho religioso na Suécia e que trazia também informações marcantes do trabalho missionário. Frida Wingren entra para a história das Assembleias de Deus como a primeira mulher a ensinar de forma sistemática a doutrina da palavra de Deus. O deslocamento de Frida Strandberg para o Brasil obedeceu os mesmos princípios para a sua época, para a sua cultura. As viagens eram bastante longas, eram bastante difíceis e Frida Wingren faz o seu deslocamento para chegar ao Brasil também se utilizando do meio de transporte comum para a sua época, um navio. Observe comigo alguns detalhes desta viagem neste nosso slide. A informação que nós compartilhamos com você diz que, no dia 12 de junho de 1917, a bordo do navio Bergens Fjord, a jovem Frida Maria Strandberg partiu da Suécia rumo ao Brasil. Chegou no Pará no dia 3 de julho, mas somente desembarcou no dia 14 deste mesmo mês. Você observa que Frida sai da Suécia utilizando-se de um meio de transporte comum para a sua época, para a sua cultura, e chega ao Brasil e não consegue desembarcar. Uma série de problemas impediu que os passageiros que estavam nessa embarcação descessem, desembarcassem e ficaram aí aproximadamente 10, 11 dias ainda dentro da embarcação, já em território brasileiro, esperando uma autorização para descerem, esperando aí uma autorização para efetivamente ingressarem em terras brasileiras. A viagem para Frida foi um pouquinho diferente do que aconteceu com Gunnar Wingren e Daniel Berg. Você lembra, já discutimos isto neste momento da história das Assembleias de Deus, que eles vêm sem nenhum vínculo denominacional para o Brasil. Eles não têm as suas despesas custeadas ou pagas ou suportadas por uma igreja nos Estados Unidos. Frida já vem autorizada pela Igreja Filadélfia de Estocolmo, na Suécia, é enviada de maneira oficial, de maneira que a gente compreende que as suas dificuldades foram bastante diferentes.
as limitações, em especial financeiras, foram bastante diferentes da chegada de Gunnar Wingren e de Daniel Berg ao território brasileiro, uma vez que ela vem respaldada ministerialmente e também financeiramente pela Igreja Filadélfia em Estocolmo. A próxima informação que nós observamos no próximo slide nos traz a seguinte informação. O casamento de Frida e Gunnar ocorreu em 16 de outubro de 1917. Gunnar estava com 38 anos de idade e Frida com 26 anos de idade. Frida era bastante jovem, diferente de Gunnar, que já estava com aproximadamente 40 anos de idade. Eles se casam e o casamento é bastante importante porque ele confirma a profecia que Gunnar Wingren recebeu quando ainda estava nos Estados Unidos da América. Você lembra que, dentro dos muitos acontecimentos que foram revelados por intermédio da manifestação de um dom de profecia, mostravam o estado do Pará para Gunnar Wingren e para Daniel Berg, mas também nesta profecia se falava do sobrenome Strandberg, ou seja, do sobrenome de Frida. Naquela ocasião, anterior a este fato, havia sido profetizado que Gunnar Wingren se casaria com uma mulher de sobrenome Strandberg. E você observa que a chegada de Frida Strandberg ao Brasil cumpre-se esta profecia no casamento destes pioneiros. Gunnar Wingren com 38 anos e Frida Wingren, agora até então Frida Strandberg, agora Frida Wingren com 26 anos de idade. Um pouquinho mais adiante, no próximo slide, a gente ainda observa no desenvolvimento dessa história, em especial da presença de Frida no Brasil, que ela desenvolveu, junto com o seu marido, intensas atividades evangelísticas, abrindo frentes de trabalho em muitos ou em diversos lugares. Você lembra, ainda nesta discussão, que Frida Wingren vem de forma oficial ao Brasil, uma vez que ela está qualificada, certificada a ensinar Bíblia. Ela havia recebido esta formação na Igreja Filadélfia de Estocolmo. Isto facilitou, e foi justamente esse o motivo da sua vinda, que nos trabalhos evangelísticos, nos trabalhos públicos, nos trabalhos ao ar livre, esta mulher começou a pregar de fato a palavra de Deus e acompanhar o seu marido na abertura de igrejas. Como Frida Wingren é símbolo de atuação ou é um marco da presença das mulheres na história das Assembleias de Deus, é notório que até os dias de hoje as mulheres têm esta liberdade dentro da estrutura denominacional assembleana de ministrarem, de pregarem, de falarem em cultos ao ar livre, em reuniões ou em cultos públicos nas suas localidades, em suas regiões. Frida Wingren é o grande marco numa sociedade onde o homem tem uma presença mais marcante. Frida Wingren não tem essa preocupação, não tem essa limitação. Pelo contrário, você observa uma mulher guerreira, uma mulher que acompanha o seu marido, mas não só acompanha, de fato prega, de fato ensina, porque tinha qualificação e tinha condições para fazer isso. Olhando para o nosso próximo slide, você observa que a presença de Frida Wingren no Brasil é marcante porque todo o trabalho social da igreja, bem como a direção dos grupos de oração, de visitadoras e de evangelização, ficou também sob a sua responsabilidade. Ela dirigia também a escola bíblica dominical e nos cultos fazia a leitura bíblica inicial. Tocava órgão, violão e cantava hinos, às vezes sozinha e às vezes em companhia do seu esposo. Você observa que Frida Wingren, ela realizava todas as atividades que eram essenciais para a existência da igreja, para o estabelecimento e desenvolvimento da igreja. Você observa que não havia diferença na vida desta pioneira Frida das atividades que os homens desenvolviam. Os pioneiros Gunnar Wingren e Daniel Berg desenvolviam as mesmas atividades que Frida Wingren. Então, as Assembleias de Deus, que hoje possuem um pouco de diferença, e você vai compreender isso no desenvolvimento da história, na atuação das mulheres, no seu início, no seu princípio, na sua origem,
as mulheres desenvolviam o mesmo trabalho, o mesmo papel, tinham a mesma importância que os homens no início das Assembleias de Deus no território brasileiro. Ao lado de Frida Strandberg ou Frida Wingren, nós temos a figura de uma outra mulher que, no ponto de vista histórico, clássico, é símbolo da atuação das mulheres nas Assembleias de Deus no Brasil. Trata-se da senhora Celina Martins de Albuquerque. Vamos olhar para os dados que nós temos em nosso slide para conhecer um pouquinho da história desta guerreira. Celina de Albuquerque nasceu na cidade de Manaus, no estado do Amazonas, no dia 19 de setembro de 1876. Filha de José Martins Cardoso e Cândida Rosa de Aguiar, pertencentes à Igreja Católica Romana. Casou-se com 25 anos de idade, em 23 de setembro de 1899, com Henrique de Albuquerque. E mudou-se do Amazonas para o Pará, aceitou a Cristo na Igreja Batista, onde foi batizada em águas no dia 9 de maio de 1909, por Almeida Sobrinho, então pastor da igreja. Observe que, na análise da influência religiosa dos pioneiros, apenas para relembrar o que já discutimos até este momento, Gunnar Wingren e Daniel Berg nasceram em um lar cristão. Foram influenciados diretamente por uma doutrina batista. Seus pais eram batistas e, naturalmente, eles foram membros da Igreja Batista. Frida Wingren, também na Suécia, tem desde cedo uma influência cristã. Forma-se em enfermagem e, posteriormente, se capacita biblicamente na Igreja Filadélfia, na cidade de Estocolmo, na Suécia. E agora nós temos a figura de uma mulher que até então não era evangélica, não era protestante, era pertencente à Igreja Católica Apostólica Romana. Tem uma experiência com o Evangelho, naturalmente deixou então o catolicismo e se filiou a uma igreja batista. É ponto de convergência, e você já observou isto numa análise direta e simples das Assembleias de Deus no Brasil, que os seus pioneiros, os seus fundadores, todos são de uma matriz teológica ou de interpretação bíblica batista. Gunnar Wingren, Daniel Berg, Frida Strandberg e Celina de Albuquerque, que mesmo vinda da Igreja Católica Apostólica Romana, já tem desde o início da sua trajetória um vínculo com a Igreja Batista, que já desenvolvia um trabalho de qualidade, um trabalho de excelência no norte do Brasil, em especial neste momento da história que estamos olhando no estado do Pará, na cidade de Belém. Olhando ainda para a Celina, no nosso próximo slide, nós temos algumas outras informações que são importantes nós analisarmos neste momento. Ela foi uma das primeiras pessoas a crer no batismo com o Espírito Santo, ensinado na Igreja Batista de Belém por Gunnar Wingren e Daniel Berg. Ela foi batizada no dia 8 de junho de 1911. Você vai encontrar uma série de autores que falam do movimento pentecostal, do pentecostalismo no Brasil, da história das Assembleias de Deus, que vão fazer uma crítica ao nome de Celina como a primeira mulher a ser batizada com o Espírito Santo. Você vai encontrar no referencial teórico do movimento pentecostal no Brasil outros nomes de outras mulheres em outras regiões geográficas. Mas do ponto de vista clássico, nós temos sim a figura da Celina de Albuquerque como sendo a primeira mulher a ser batizada com o Espírito Santo no Brasil no ano de 1911. Este fenômeno que levou Celina de Albuquerque a experimentar o batismo com o Espírito Santo é o marco inicial do distanciamento que os pioneiros Gunnar Wingren e Daniel Berg terão da Igreja Batista em Belém, no estado do Pará. Este movimento de pregação pentecostal que culminou efetivamente com o batismo no Espírito Santo de uma mulher é um marco inicial da separação dos pentecostais da Igreja Batista e do movimento tradicional. Isso acontece no ano de 1911, onde efetivamente as Assembleias de Deus começam
de fato, como estrutura denominacional, se formar no norte do Brasil. Olhando ainda para a Celina, no nosso próximo slide, a gente observa que a informação que nós compartilhamos com você diz que no dia 18 de junho de 1911, um culto realizado nesse dia, na casa da irmã Celina de Albuquerque, com a presença de excluídos e alguns ainda membros da Igreja Batista, marcou o início das Assembleias de Deus no Brasil. Depois da irmã Celina, ainda outras 2 mulheres foram batizadas com o Espírito Santo e também falaram em línguas estranhas. A presença das mulheres na história das Assembleias de Deus no Brasil é tão importante que a ênfase da pregação do movimento pentecostal, que estava centrada no falar em novas línguas, no fenômeno conhecido como glossolalia, tem nas mulheres o seu início, tem nas mulheres a sua origem, em primeiro lugar com Celina Martins de Albuquerque e posteriormente na vida de outras 2 mulheres. Você observa a importância da mulher na história das Assembleias de Deus, uma vez que são elas as primeiras a experimentarem o ensinamento dos missionários suecos Gunnar Wingren e Daniel Berg. Elas figuram na história como as primeiras a falarem nessas novas línguas, manifestando, ou seja, apresentando o resultado desta mensagem ministrada pelos pioneiros Gunnar Wingren e Daniel Berg. No próximo slide, você acompanha comigo também a informação que nos diz que Maria de Nazaré Cordeiro de Araújo e outra irmã, possivelmente Isabel da Silva, também integrante do primeiro grupo pentecostal, figuram como mulheres nesse momento. Celina de Albuquerque morreu no dia 27 de março de 1969, viúva e não tinha filhos, e vivia no abrigo Etelvino Bloisé, mantido pela Assembleia de Deus na cidade de Belém, estado do Pará. Mais uma vez, a gente observa que as mulheres estão presentes neste momento tão importante do estabelecimento das Assembleias de Deus no Brasil, como sendo 3 mulheres na figura de Celina de Albuquerque, a representação de que foram as primeiras, de fato, a evidenciarem, a manifestarem os dons de se falar em outras línguas, o dom de glossolalia. A chegada de Frida Strandberg no Brasil, de Frida Wingren, marcou um papel fundamental das mulheres na história das Assembleias de Deus. Você lembra, já discutimos isso, que as atividades ministeriais, eclesiásticas desenvolvidas por Frida Wingren, que é um símbolo da presença da mulher na fundação ou no estabelecimento da denominação assembleiana no Brasil, não diferenciava das atividades masculinas, não se diferenciava das atividades dos homens. A partir de 1930, há uma modificação nesta atuação das mulheres na história das Assembleias de Deus no Brasil. Acompanhe comigo nesse slide a realidade disto que estamos afirmando. Uma das principais resoluções da primeira Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, a CGADB, que foi realizada em 1930 na Assembleia de Deus em Natal, no Rio Grande do Norte, foi referente ao trabalho das mulheres dentro da denominação. Observe que 1911 é o ponto de partida, é o ponto inicial, o momento do estabelecimento das Assembleias de Deus no Brasil. Em 1930, ou seja, nós estamos falando aí de pouco menos de 20 anos depois, você tem uma primeira discussão onde tentou-se delimitar o trabalho das mulheres. Na prática, esta convenção discutiu até que ponto as mulheres poderiam influenciar a vida da igreja, em especial, é claro, a vida das Assembleias de Deus. Então você tem, no ano de 1930, uma data importante na história da denominação, quando você olha para o desenvolvimento histórico da denominação, onde o papel das mulheres começa a ser discutido, motivado por uma limitação, ou seja,
os obreiros nacionais começaram a olhar para as mulheres com uma preocupação que elas não seria naquele momento oportuno elas desenvolverem as mesmas atividades que os homens estavam desenvolvendo. Olhe comigo no próximo slide, você vai observar que a partir de 1930, Gunnar Wingren, dentro dessas discussões, defendeu o Ministério da Mulher na Convenção de 30, enquanto o pastor Samuel Nistrom, por sua vez, se opôs a essa proposta. Você tem a figura de um novo personagem a partir deste momento, que é a figura do pastor Samuel Nistrom, um pastor sueco enviado oficialmente pela Suécia ao Brasil para ajudar o desenvolvimento do trabalho que crescia numa intensidade espantosa, crescia numa velocidade bastante intensa. Com a chegada do pastor Samuel, que era um pastor mais ortodoxo, um pastor que procurava seguir um modelo um pouco diferente daquele implantado pelos pioneiros Gunnar Wingren e Daniel Berg, começou-se uma discussão em todo o território nacional até que ponto ou até onde as mulheres poderiam desenvolver um trabalho. Então a figura de Nistrom, de Samuel Nistrom, do pastor Samuel Nistrom, a partir de 1930, é um divisor de águas na atuação das mulheres que até então, até 1930, poderiam exercer todas as atividades que os homens desenvolviam. A partir de 1930, na figura de Samuel Nistrom, há então uma separação, há uma limitação onde as mulheres não poderiam ter as mesmas ou desenvolver as mesmas atividades que os homens estavam desenvolvendo na liderança e na condução da igreja. No próximo slide, nós temos uma outra informação dentro desta realidade que mostra que as irmãs têm todo o direito de participar na obra evangélica, testificando de Jesus e a sua salvação e também ensinando quando fosse necessário. Esta era uma das teses, um dos fundamentos defendidos por Gunnar Wingren, que foi um dos maiores defensores da presença das mulheres ou um dos maiores defensores de que as mulheres poderiam desenvolver as mesmas atividades do que os homens. Elas tinham liberdade para conduzir reuniões de oração, para conduzir reuniões evangelísticas, elas poderiam atuar em todas as frentes da igreja, ao contrário do que pensava Samuel Nistrom, pastor enviado pela Igreja da Suécia ao Brasil para auxiliar os pioneiros Gunnar Wingren e Daniel Berg no desenvolvimento das atividades que cresciam numa velocidade espantosa na nação brasileira. No próximo slide, você observa também que nesta realidade posterior a 1930, Gunnar Wingren deixa registrado nesta obra, que é um clássico para o movimento assembleiano no Brasil, Diário de um Pioneiro, escrito pelo Ivan Wingren, onde você encontra a seguinte afirmação: não se considera justo que uma irmã tenha a função de pastor de uma igreja ou de uma ensinadora, salvo em casos excepcionais mencionados em Mateus, capítulo 12, versículo 3 até o 8, uma referência ao princípio do estado de necessidade. No Diário de um Pioneiro, que é um clássico da literatura pentecostal brasileira e que traz os detalhes do desenvolvimento dessa história, você vê um registro de Gunnar Wingren, pioneiro da denominação, falando do resultado das discussões desta convenção de 1930, onde se limitava a atuação dessas mulheres, em especial como ensinadoras da Bíblia Sagrada, em especial como ensinadoras da Palavra de Deus. Observe que Frida Strandberg, Frida Wingren, é enviada de forma oficial pela Igreja Sueca ao Brasil como ensinadora. Tinha capacitação, tinha certificação para isso, e a partir de 1930, ela e todas as outras mulheres começaram então a receber algumas limitações. Olhando para o próximo slide, você observa juntamente comigo que a partir dessa realidade de 1930, décadas depois, o Ministério Feminino seria mais uma vez discutido na Convenção Geral de 1983, onde ele foi rejeitado por unanimidade. E na Convenção Geral de 2001,
Em Brasília, o tema mais uma vez foi rejeitado pela grande maioria. Na prática, a partir de 1930, as mulheres dentro das Assembleias de Deus não puderam exercer uma função pastoral. E, de fato, em 1983 e 2001, esta decisão foi reiterada, foi confirmada e, até o dia de hoje, as mulheres podem desenvolver uma série de ações dentro das Assembleias de Deus, mas não podem, de fato, exercer um pastorado. As mulheres pioneiras deixaram um legado na história das Assembleias de Deus no Brasil. Celina de Albuquerque, Frida Wingren e tantas outras mulheres que participaram da implantação desta igreja, que se tornou a maior denominação pentecostal no Brasil, deixaram, sem dúvida nenhuma, através do exemplo, através do símbolo, um legado para as mulheres. Eu deixo como recomendação, e você acompanha comigo nesse slide, um link para que você possa conhecer um pouquinho mais dessa história. Este link é da editora oficial das Assembleias de Deus no Brasil, que é a CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Ao acessar esse link, você vai ter aí informações importantíssimas no seu estudo e no seu aprofundamento do conhecimento do legado deixado por Frida Wingren, não só das mulheres na história das Assembleias de Deus, mas na história de Frida Wingren. Nesse próximo slide, trazendo também um conteúdo do Tiago Gonçalves, você observa que Frida Wingren foi a única mulher na história das Assembleias de Deus a escrever comentários da revista Lições Bíblicas. As Assembleias de Deus no Brasil estruturaram a sua ação de educação cristã na escola bíblica dominical, nos mesmos moldes que as denominações tradicionais já estavam acostumadas a ensinar e a compartilhar a Bíblia. Nas Assembleias de Deus não foi diferente. E os seus comentaristas, tradicionalmente, isso acontece até os dias de hoje, sempre foram homens. A única exceção é a figura de Frida Wingren como comentarista dessas lições, ou seja, como autora dos conteúdos doutrinários que eram distribuídos para todo o Brasil. Um dos legados que Frida Wingren deixa na história das Assembleias de Deus, na atuação das mulheres nas Assembleias de Deus, é a capacidade que as mulheres têm de interpretar a Bíblia Sagrada e de compartilharem esses ensinamentos com todos os membros da igreja em todas as regiões do Brasil e até em regiões fora do Brasil. No próximo slide, você observa também, dentro desta análise do legado de Frida Wingren, que ela dirigia a escola bíblica dominical na igreja de São Cristóvão e, além de ensinar, era conhecida por sua postura incansável e por sua capacidade de resolver os mais diversos problemas. Gunnar Wingren, quando você olha para a história das Assembleias de Deus, se desloca da região norte do Brasil, sai do estado do Pará e vem dirigir a igreja no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, no bairro de São Cristóvão, é estabelecida uma das maiores igrejas Assembleia de Deus no Brasil, dirigida por Gunnar Wingren. E ele tem ao seu lado a sua esposa Frida Wingren, dirigindo uma série de atividades, desenvolvendo de fato um ministério pastoral na cidade do Rio de Janeiro. Mais um dos legados que nós encontramos na vida de Frida Wingren é que ela mostra, através do seu testemunho, através da sua prática ministerial, a possibilidade de uma mulher discutir e de uma mulher liderar a Igreja do Senhor estabelecida em qualquer localidade. Em todos os escritos, em todos os materiais históricos, você vai ver a presença de Frida como uma líder de fato, com uma voz bastante atuante, fazendo a diferença, influenciando as questões eclesiásticas daquele tempo e, sobretudo, exercendo um ministério pastoral de fato. Ainda nesta análise, você acompanha comigo no próximo slide, a informação que nos diz o seguinte: Frida, como ensinadora cristã, participou ativamente na direção do jornal assembleiano Som Alegre
e escreveu para o jornal Boa Semente. Nós vamos analisar posteriormente, ainda na discussão da história das Assembleias de Deus, o papel que esses jornais desempenharam na distribuição do conteúdo bíblico, do conteúdo teológico e também das informações do desenvolvimento da igreja na história. E você vai perceber que Frida Wingren, além de ter sido a única mulher a comentar as lições da escola bíblica dominical, era com frequência articulista, ou seja, escritora de artigos, de pensamentos e de estudos bíblicos para os principais jornais do movimento pentecostal que circulavam de norte a sul, de leste a oeste do Brasil. Mais um legado deixado por Frida, que pôde, por intermédio do registro desses estudos, pelo registro desse conteúdo bíblico e teológico, compartilhar uma mensagem e interpretações da palavra, inclusive influenciando no estabelecimento de uma doutrina genuinamente pentecostal no Brasil. Frida figura na história das Assembleias de Deus como uma grande escritora. Este papel desenvolvido e deixado como legado por Frida pode de fato ser verificado nos dias de hoje. Muitas mulheres dentro das Assembleias de Deus têm esta mesma liberdade de escreverem nos periódicos oficiais. Isso não acontece na lição bíblica da escola dominical, mas em todos os outros periódicos oficiais da denominação, você encontra mulheres que escrevem, mulheres que falam sobre diversos assuntos, inclusive doutrinários de interpretação da Bíblia, como um legado de Frida Wingren no Brasil. No próximo slide, você também acompanha comigo o legado desta mulher de Deus, quando nós observamos que na história desses dois jornais, o Som Alegre e o jornal Boa Semente, ambos se fundiram e se tornariam o jornal tradicional da denominação, ou seja, o Mensageiro da Paz. Eu creio ser importante, mesmo adiantando este assunto, falando de Mensageiro da Paz, Mensageiro da Paz é hoje, nos dias de hoje, o órgão oficial de comunicação das Assembleias de Deus no Brasil. E conforme eu falei anteriormente, mulheres no dia de hoje que receberam esse legado de Frida Wingren escrevem artigos, matérias, inclusive participam de discussões doutrinárias ainda nos dias de hoje, neste que é o órgão oficial das Assembleias de Deus no Brasil, o jornal Mensageiro da Paz, que foi resultado da fusão do jornal Som Alegre com o jornal Boa Semente. No próximo slide, você observa também que, neste legado de Frida, nós observamos que ela foi uma das mais influentes ensinadoras da denominação desde a sua fundação. Ademais, também foi a mulher a conquistar maior espaço de atuação como pastora, pregadora, ensinadora, escritora e também como musicista. O maior espaço ocupado por uma mulher nesses mais de 100 anos da história das Assembleias de Deus no Brasil foi, sem dúvida nenhuma, ocupado por Frida Wingren. A Convenção da Assembleia de Deus, realizada no ano de 1930, conforme já discutimos, foi um marco, foi um divisor de águas na atuação das mulheres nas Assembleias de Deus no Brasil. Acompanhe comigo no próximo slide que, na prática, a denominação Assembleia de Deus, ela, a partir da sentença convencional de 1930, determinou que as irmãs, ou seja, as mulheres, teriam todo o direito de participar na obra evangélica, testificando de Jesus e a sua salvação, e também ensinando quando fosse necessário. Mas não se deveria considerar justo que uma irmã ou que uma mulher tivesse a função de pastora de uma igreja ou de ensinadora, salvo em casos excepcionais mencionados em Mateus, capítulo de número 12, versículo de número 3 até o versículo de número 8. A história da Assembleia de Deus nos ensina que, de fato, ou seja, na prática, a partir de 1930, as mulheres tiveram as suas atividades limitadas, a partir de uma discussão convencional, a partir de uma discussão onde homens, pastores, decidiram, através de algumas interpretações,
que deveria haver uma limitação para o trabalho dessas mulheres. Na prática, a própria Frida, que foi enviada pela Igreja Filadélfia de Estocolmo, na Suécia, recebeu esta limitação. A partir deste momento, uma série de discussões que não se encerrou ali, uma vez que nós acompanhamos que nas convenções mais recentes da história da denominação, em 1998, em 2001, houve uma reprovação da participação das mulheres no ministério formal das Assembleias de Deus no Brasil. Então, de fato, o trabalho das mulheres hoje na denominação Assembleia de Deus no Brasil é limitado, impedindo que elas exerçam de fato um ministério pastoral, salvo a exceção que tem como fundamento ou como base dentro da interpretação das convenções e das reuniões de pastores do Evangelho segundo Mateus. Olhando ainda para o próximo slide, é possível nós identificarmos que, em 2001, na Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, houve uma discussão sobre esta questão e, mais uma vez, o ministério feminino foi rejeitado. O papel ministerial das mulheres assembleianas continua limitado e sem perspectivas de alterações. Embora a nossa análise seja histórica, dentro daquilo que faz parte da linha do espaço e do tempo nas Assembleias de Deus, não há, pelo menos, alguma perspectiva futura mostrando a possibilidade dessas mulheres ingressarem no ministério formal. Discussões informais existem, discussões acadêmicas existem, autores conversam sobre isso dentro do movimento pentecostal e dentro das Assembleias de Deus, mas não é possível visualizar, num futuro bastante próximo, a possibilidade de as mulheres dentro das Assembleias de Deus exercerem de fato um ministério pastoral à semelhança do que aconteceu a partir do estabelecimento da denominação em 1911 até o ano de 1930, quando estas mulheres desenvolveram de fato um papel de igualdade no que diz respeito à liderança da igreja e ao exercício do ministério pastoral com os homens. No próximo slide, você observa também nesta discussão que algumas igrejas não ligadas à CGADB, que é a Convenção Geral das Assembleias de Deus, já consagram mulheres ao ministério formal. Isto é uma realidade, você já viu, você já conhece uma série de denominações religiosas que consagram mulheres ao ministério pastoral. Algumas igrejas evangélicas Assembleia de Deus no Brasil que se desligaram da Convenção Geral ou que não fazem parte da Convenção Geral já apresentam mulheres no quadro ministerial formal de suas denominações. Mas a Convenção Geral, a CGADB, a Convenção Geral, que é a primeira convenção assembleiana no Brasil, a convenção histórica das Assembleias de Deus no Brasil, até o presente momento, não reconhece as mulheres no ministério formal. Dá liberdade para desenvolverem uma série de atividades, mas o exercício do pastoreio ainda não é permitido a essas mulheres. Nesta reflexão, nós concluímos que as mulheres desempenharam um papel muito importante, todo especial, na criação e no estabelecimento das Assembleias de Deus no Brasil e também do movimento pentecostal. Nesta tela, você observa comigo que Frida Wingren foi uma mulher que nasceu no ano de 1891 na Suécia, filha de luteranos e que se formou em enfermagem. Nós observamos nessa discussão que, à semelhança dos pioneiros Gunnar Wingren e Daniel Berg, Frida teve desde muito cedo uma formação religiosa estrutural. Diferente dos seus pioneiros Gunnar Wingren e Daniel Berg, que eram batistas, Frida teve a sua formação luterana, ou seja, do ponto de vista teológico, estruturante, não havia diferenças significativas nessas confissões de fé.
Frida, desde cedo, através da sua formação de enfermagem, já demonstrava ou manifestava uma facilidade em se relacionar com o próximo, uma vez que tinha uma formação na área médica, numa preocupação toda especial com o seu próximo, o que, sem dúvida nenhuma, combinou com o seu envio como missionária a terras brasileiras. Nós concluímos também essa reflexão, e você acompanha comigo nesse próximo slide, que a figura de Frida, de Celina e de outras mulheres é bastante marcante, em especial pelo papel inicial que elas desenvolveram. Você acompanha comigo que Frida filiou-se à Igreja Filadélfia de Estocolmo e formou-se em Bibelkvinna, ou seja, uma ensinadora de Bíblia. A presença da Frida no Brasil, ao lado de outras mulheres, e a sua influência, sem dúvida nenhuma, é importantíssima neste momento, ela é caracterizada pelo ensino sistemático da Palavra de Deus. Você observa que não havia diferença na análise histórica do papel desenvolvido pelas mulheres com o papel desenvolvido pelos homens. Frida, oficialmente formada, certificada na Suécia, veio ao Brasil de forma oficial, não vem por uma manifestação própria, não vem com os seus recursos, vem financiada pela Igreja Filadélfia, vem para ser uma ensinadora da Bíblia. Fato que a partir de 1930 começou a ser limitado após a Convenção Geral na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. No próximo slide, a gente também conclui, a gente finaliza esta discussão, lembrando que casou-se Frida com Gunnar Wingren e desenvolveu ao lado dele atividades evangelísticas, trabalho social, direção de grupos de oração, de visitadoras e também de evangelização. Ou seja, Frida Wingren não tinha limitações para o desenvolvimento do seu ministério. Frida Wingren podia desempenhar todas as atividades que um homem desempenhava. E quando você olha para essas informações, nós imaginamos, pensamos, não só imaginamos, porque o registro ou o relato histórico nos dá fundamento para estas afirmações, que Frida ia além. Frida fazia atividades que outros obreiros, outros pastores delegavam para outras pessoas e ela tomava para si essas responsabilidades. Em nenhum momento Frida abria mão de ocupar algum espaço. A sua vontade, o seu desejo em participar efetivamente das atividades da igreja não tinham limites. Por isso que você encontra no registro histórico Frida Wingren trabalhando de uma maneira muito intensa, muito viva, ocupando ou preenchendo todos os espaços possíveis da igreja. No próximo slide, a gente também conclui nesta análise do papel das mulheres na igreja que Celina Martins de Albuquerque foi a primeira pessoa no Brasil a receber o batismo com o Espírito Santo em 1911. Onde a Assembleia de Deus teve início em sua residência. Nesta discussão, além de falarmos de Frida Wingren, falamos de Celina, que tem um papel muito especial, simbólico no estabelecimento da igreja, no estabelecimento da denominação e no próprio desenvolvimento desta igreja. Lembrando que quando Gunnar Wingren e Daniel Berg deixam os Estados Unidos da América, chegam ao estado do Pará, são acolhidos pela Igreja Batista local e ali começam, com a autorização do pastor, a compartilhar ensinamentos bíblicos e a compartilhar a mensagem do pentecostalismo. Neste ambiente, a senhora Celina, que vem do catolicismo apostólico romano, acredita nesta mensagem, é batizada com o Espírito Santo, começa a falar em outras línguas e se torna a primeira mulher a falar em línguas estranhas em terras brasileiras. Posteriormente, mais duas mulheres também são batizadas com o Espírito Santo. E o fato de Celina, em 1911, ter sido batizada com o Espírito Santo, marca a separação dos pioneiros com a Igreja Batista, dando efetivamente na residência de Celina de Albuquerque um movimento que resultaria nas Assembleias de Deus no Brasil.